gramática da língua portuguesa. Hoje eu quero continuar tratando, sobre gramática funcionalista cognitivista e ainda sobre o postulado número 1 desta gramática funcionalista cognitivista, principalmente no que se refere à teoria multissistêmica que está por detrás dessa gramática. Então, postulado número 1, a língua se fundamenta num aparato cognitivo. Lembrando, estou construindo uma playlist nesse canal sobre gramática da língua portuguesa, mas isso de forma mais teórica, não utilizando manuais de gramática tradicional. Não, estou usando este livro aqui, que é uma bíblia praticamente, Gramática do Português Brasileiro, que traz em seu conteúdo, quatro visões, sobre gramática. Então, gramática descritiva, eu já trouxe de forma introdutória por aqui, gramática funcionalista cognitivista, que é a que eu estou atualmente, gramática histórica e gramática prescritiva. Ou seja, cada uma dessas gramáticas trazem conceitos ou elementos da língua, trazem conceitos diferentes, Então, o que é ou o que pode ser fonema para a gramática descritiva pode ser diferente do como que a gramática funcionalista entende o fonema, da mesma forma como a gramática histórica vê de outra maneira, ou a gramática prescritiva. Então, esse é o meu objetivo por aqui, usando este livro, trazer as diversas vertentes. Bom, sobre a teoria multissistêmica, que fundamenta a gramática funcionalista cognitivista, basicamente ela aponta que existem dispositivos sociocognitivos e que esses dispositivos são amparados pelo discurso, pelo léxico, pela gramática e pela semântica. Isso é a teoria multissistêmica. E a língua se fundamenta no aparato cognitivo como postulado número 1. E o texto, então, na sequência diz o seguinte: os fundamentos cognitivos das línguas naturais têm sido pesquisados por várias teorias que não serão resenhadas aqui. Por exemplo, teoria dos protótipos, entre outras que eu já tratei no vídeo passado, inclusive. Teoria da metáfora, teoria dos espaços mentais, semântica cognitiva, gramática cognitiva. Então, segundo a teoria clássica, as categorias espelham a realidade física e, por isso, as categorias gramaticais são discretas e dotadas de propriedades inerentes. A percepção clássica das categorias se fundamenta nas seguintes propriedades. Primeiro, seus atributos criteriais permitem uma predizibilidade absoluta sobre as entidades que integram determinada categoria. 2. Uma entidade pode ser julgada não problematicamente como tendo ou não esses atributos. 3. As categorias clássicas são limitadas, pois não tomam em conta os processos. E 4. Todos os seus membros têm estatuto semelhante. A categorização clássica, portanto, apresenta alguns problemas, pois nem todos os membros assim identificados exibem atributos criteriais idênticos. Na verdade, tem sido difícil propor um conjunto operacionalizável de critérios e até mesmo descrever esses critérios. Para uma elaboração maior, remeto a leituras críticas indicadas a seguir. Segundo, a teoria dos protótipos. Bom, na verdade, então, esse texto ele está tentando trazer de forma bem resumida os fundamentos cognitivos das línguas naturais, utilizando essas teorias sem aprofundá-las. Então, teoria dos protótipos de Lakoff, teoria da metáfora, teoria dos espaços mentais, entre outras. Tanto é que, vou deixar para o próximo vídeo, mas ele já começa a tratar sobre a teoria dos protótipos, tentando trazer o que é que isso significa. Uma gramática trata de classes de categorias. A teoria dos protótipos, que é a primeira, tem um papel importante na conceituação das categorias. Limito-me a apresentar apenas essa manifestação da linguística cognitiva. Esforços de identificação das categorias gramaticais ocorreram desde os primeiros momentos da reflexão gramatical no Ocidente. Precisaremos, para elaborar esse tema, retomar as diferenças entre ciência clássica e ciência dos sistemas complexos já mencionados anteriormente. Lakoff, que são os autores dessa teoria dos protótipos, e Givon, dissertaram sobre as duas fontes de categorização linguística. A categorização clássica, elaborada por Aristóteles e retomada pela semântica de Frege e pela gramática gerativa, e a categorização natural, elaborada por Wittgenstein, 1953-79, e retomada a partir da década de 1980 pela psicologia, pela antropologia e pela linguística cognitiva. E aí aquilo que eu já disse, segundo a teoria clássica, quais são as categorias espelham a realidade física.
Segundo a teoria dos protótipos, para finalizar o vídeo de hoje, as categorias devem ser vistas como uma representação da realidade, não como uma reprodução. Com isso, não há limites claros entre as categorias, estabelecendo-se entre elas um contínuo de limites imprecisos. Algumas entidades compartilham muitos traços comuns, constituindo-se nos protótipos de sua categoria. Outros compartilham apenas alguns traços, integrando-se como elementos marginais na classe considerada. Nesses casos, a descrição terá de lançar mão das categorias quase que foram examinadas nessa gramática. Os quase-verbos, os quase-prefixos, os quase-clíticos, os quase-argumentos, os quase-asseverativos, etc. No interior da teoria clássica, tais entidades constituíram outras tantas classes. Na teoria dos sistemas complexos, essas entidades possuem diferentes graus de integração em sua categoria, o que permite que muitas relações possam ser reconhecidas entre membros de categorias diferentes num raciocínio transcategorial. Não é possível predizer a categoria das entidades a determinada categoria e a integração de uma entidade em uma categoria é muitas vezes uma questão de grau. A teoria dos sistemas complexos, para finalizar, postula um contínuo categorial, expressão utilizada por Givon, considerando-se este um procedimento analítico mais sensível às complexidades das línguas naturais. É a similitude e não a identidade que deve ser buscada no processo de postulação de categorias. Seus traços definidores não devem ser estabelecidos a partir de propriedades necessárias e suficientes ou a partir de seu valor de verdade, e sim a partir de certas semelhanças que os falantes percebem intuitivamente. Os homens não levariam em conta as propriedades físicas dos seres no momento de sua categorização, e sim as propriedades que decorrem da imagem que eles têm desses seres, ou, nos termos de Lakoff, propriedades perceptuais, tais como as formas percebidas e as imagens e as intenções. Ora, as propriedades perceptuais não têm o mesmo status, e o homem supervaloriza umas em detrimento de outras. Estudos sobre as designações das cores e a classificação dos animais em diferentes culturas deram fundamento à postulação dos conceitos básicos com um poder explanatório maior que os conceitos primitivos da teoria clássica. Bom, fico por aqui. Esse vídeo aqui de gramática ele é bastante teórico, porque o livro ele é bastante teórico mesmo, mas a gente vai avançando mesmo assim. No próximo vídeo eu finalizo então esse postulado número 1, né? A língua se fundamenta no aparato cognitivo. Valeu!